Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Para mim é um enorme prazer estar aqui nesta manhã, tendo mais uma oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Gostaria de compartilhar Hebreus capítulo 2, versículo 1, que diz assim a gloriosa palavra de Deus: por essa razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nós desviemos. Mais uma vez, por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nós se desviemos. Olha só o versículo 1. É uma advertência para todos nós. A Bíblia pessoalmente nos adverte a nós se apegar com mais diligência, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nós se desviemos. Diz a palavra de Deus: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda será comparado ou semelhante uma casa que foi edificada sobre uma rocha. Olha só. Essa casa, irmãos, segundo que o próprio Jesus Cristo falou, exatamente são essas pessoas. São as pessoas que atentam mais para a palavra. As pessoas que ouvem a própria palavra de Deus e as guardam. A Bíblia diz que é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio várias situações que foi contra aquela casa, mas ela não foi a ruína, porque estava edificada sobre uma rocha. Que rocha é essa, irmãos? É a palavra de Deus. O salmista Davi, ele falou: se eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Em Salmo 119, certo? Diz a própria palavra de Deus que como purificará os jovens o seu caminho, observando conforme a palavra do Senhor. Então é a palavra do Senhor, meus irmãos, ela que fortalece, certo? Ela que restaura, ela que renova, ela que firma. Mas aquela pessoa que ouve essa palavra e ela não atenta com firmeza, ela não se apega a essa palavra, mas é comparado a semente que é caída no meio do caminho, comparado a uma casa que ela foi edificada na areia. Quando vem um problema, derruba. Quando vem a tempestade, aquela casa vai abaixo. Sabe por quê? Porque não guardou a palavra de Deus no coração. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo. Esse foi o dever. O principal papel de Cristo foi salvar o mundo. Diz a palavra de Deus em João 3,16 que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Olha só como o autor de João descreve o amor de Deus, o amor de tal maneira. Como assim, irmão Valtenísio? Ele não trouxe palavras específicas para falar da imensidão do amor de Deus. Que Deus ele amou o mundo de tal maneira, um amor incondicional. Diz a palavra de Deus que ele nos ama, sendo nós ainda pecadores, sendo considerado inimigo de Deus, sendo considerado transgressores, porque é assim que é o homem diante de Deus. Ele anda por caminhos tortuosos, anda muitas vezes segundo os desejos do
do vosso coração. Diz a palavra de Deus que há caminhos que para o homem parece bom, mas esse traz caminho de morte. Quantas pessoas não estão se atentando mais para a palavra do Senhor? Quantas pessoas hoje têm tempo para tudo, mas não têm tempo mais de buscar o Senhor? A Bíblia fala, irmão, de uma certa história de um homem que ele fez uma grande plantação. Depois que ele fez essa grande plantação, ele aumentou o seu celeiro e diz a palavra de Deus que ele colheu bastante. E ele disse: agora minha alma tem em depósito muitas coisas, agora é só descansar, comer, beber e descansar. Mas um dia uma voz brandou do céu e falou para ele: louco, nesta noite pediram a tua alma. Para quem tu tens preparado? Para quem será? Eu te pergunto, para quem tu tens preparado a tua alma, irmãos? Porque um dia, segundo o que diz Mateus, capítulo 25, versículo 31, diz a palavra de Deus que um dia nós vamos estar diante de Deus e Deus ele vai separar um dos outros, como um pastor separa a ovelha dos bodes. E eu te pergunto, certo? Esse homem dessa história, certo? Uma voz brandou do céu e perguntou a ele: louco, nesta noite pedindo a tua alma, para quem tu tens preparado, irmãos? É você atentar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nós se desviemos, certo? É obediência, é isso que Deus quer do homem, obediência, que ele se apegue, que ele se envolve, que ele guarde essa palavra, a palavra de Deus no vosso coração, como falou o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hoje o homem ele anda trilhando o caminho do seu próprio coração, andando por caminhos tortuosos, fazendo coisas inconvenientes, coisas que não é do agrado de Deus. Mas eu te pergunto, um dia, irmãos, um dia Deus, ele vai estar, aleluia, diante de você e vai te perguntar: para quem tu tens preparado a tua alma? Certo? Busque a Deus enquanto é tempo, busque a Deus de corpo e alma e espírito, porque assim é a vontade de Deus. Um dia diz a palavra de Deus que esse corpo terrestre ele vai se desfazer, irmãos. Ele vai se desfazer um dia, nós vamos estar diante de Deus. E eu te pergunto, será se tu tem guardado a palavra de Deus no teu coração? A Bíblia diz em Hebreus 2, devemos nos atentar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nós se desviemos. E quantas pessoas um dia conheceu a palavra de Deus, mas hoje vive numa vida totalmente oprimida, numa vida sofrida, numa vida de angústia, envolvida muitas vezes em prostituição, em drogas. Mas eu quero falar para ti agora: o amor de Deus ele é incondicional, irmão, porque Deus ele nos ama mesmo sendo nós ainda pecadores. O intuito dele é de reconciliar o homem, de trazer o homem, como fez com aquele jovem que vivia no convívio do pai, que abandonou o pai, deixou o lazer que tinha no pai e foi gastar o seu dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas, e fazer coisas inconvenientes. E lá ele padeceu fome, sofreu, desejou, diz a palavra de Deus, desejou até mesmo se alimentar com a comida dos porcos, não. Mas um dia ele caiu em si, naquele estado de angústia, naquele estado de sofrimento, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores tem na casa de meu pai comida em abundância, aqui eu passo fome. Levantar-me-ei, irei até o meu pai, dizendo: pai, pequei contra ti diante do céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, irmão, ele pessoalmente, ele olhou, viu que tinha pecado, viu que tinha procedido mal e voltou-se para o pai. Mas o pai, ele nunca despreza o seu filho. Quando chegou lá e de cabeça baixa ele olhou para o seu pai e disse: pai, pequei contra ti diante do céu.
Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me de um dos teus trabalhadores. Segundo o que diz a palavra de Deus, o pai, ele pegou o filho, irmão, ele calçou o filho, ele mandou dar uma veste nova, colocou o anel no dedo, reconstituiu ele a sua casa, irmãos. Assim é Deus. Deus, ele não despreza, Deus, ele não desampara, mas sim, ele quer te acolher. Vamos atentar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nós se desviemos. E aqui você está falando com Walter Nilson Furtado, e você está no canal Na Mira do Evangelho.